Essa é a história mais motivadora que você verá hoje. Maria Clara sentia o peso do saco de pano rasgado, cortando seus ombros pequenos enquanto caminhava pela estrada empoeirada de terra vermelha. Aos 4 anos, ela havia tomado a decisão mais corajosa de sua vida. Deixar a casa da vizinha onde foi abandonada e partir em busca de sua avó Benedita, a única pessoa no mundo que realmente a amava. Foi quando avistou os faróis do primeiro caminhão que parou ao vê-la sozinha naquela estrada deserta. O motorista, um homem grande de barba grisalha, desceu da cabine com cautela. "Menina, o que você está fazendo aqui sozinha a essa hora?" perguntou Sebastião, ajustando o boné desbotado. Maria Clara limpou o suor que escorria pelo rosto sujo de poeira. "Tô procurando minha avó Benedita. Ela foi para o hospital e esqueceu de me levar junto." "E onde é que ela tá, criança?" "Na cidade grande", respondeu com a confiança que só uma criança pode ter. Ela disse que ia voltar quando as plantas do quintal crescessem, mas já faz muito tempo. Sebastião olhou para aquela menininha de vestido azul desbotado, descalça e determinada. Seu coração apertou ao imaginar sua própria neta na mesma situação. "Você não pode andar sozinha por aí, menina. É perigoso." "Mas eu prometi para a avó que ia cuidar das sementes", disse Maria Clara, abrindo um pouco o saco para mostrar pequenos envelopes de papel. Ela disse que são especiais, que vieram da bisavó dela. O caminhoneiro se agachou na altura da criança. Havia algo na determinação daqueles olhos castanhos que o tocou profundamente. "Escuta, eu vou até Caruaru buscar mercadoria. Se sua avó tá por lá, posso te ajudar a procurar. Mas depois você volta para casa, combinado?" Maria Clara balançou a cabeça com energia. "Só volto quando encontrar a avó Benedita e plantar essas sementes com ela." Durante os primeiros quilômetros da viagem, a menina contou sua história. Morava com a avó desde bebê numa casinha simples nos arredores de Garanhuns. A mãe havia partido quando ela nasceu, e o pai nunca a conheceu. Benedita era tudo para ela: mãe, pai, amiga e professora. "Ela me ensinou que cada semente tem uma história", explicava Maria Clara, mexendo delicadamente nos envelopes. "Essas aqui são de girassol. A bisavó da avó trouxe quando veio do Ceará fugindo da seca. Disse que onde elas crescessem, a família sempre ia ter esperança." Sebastião sentiu um aperto no peito. Sua própria família tinha história parecida, de retirantes que buscavam vida melhor no sul. "E por que sua avó foi embora, menina?" Ela disse que ia fazer uns exames, que voltava logo. Mas a vizinha, Dona Conceição, falou que vó estava muito doente e que talvez não voltasse mais. A voz da criança tremulou na última frase, mas ela se recompôs rapidamente. "Por isso eu vim procurar. Vó precisa ver que as sementes dela estão crescendo. Plantei algumas no quintal antes de sair. Quando chegaram a Caruaru, já era final de tarde." Sebastião levou Maria Clara até o hospital municipal, esperando resolver rapidamente aquela situação. Mas a funcionária da recepção foi clara. "Não temos nenhuma Benedita internada aqui, senhor." "Mas ela tem que estar", insistiu Maria Clara. "A avó disse que vinha para a cidade grande." "Deve ter ido para outro hospital, filha", disse a recepcionista com gentileza. "Tem o regional, tem a casa de saúde. São muitos lugares." Sebastião percebeu que seria mais complicado do que imaginava. Não podia deixar uma criança de 4 anos sozinha numa cidade estranha, mas também tinha compromissos de trabalho. "Olha, menina, vou ter que voltar amanhã cedo. Tem um lugar onde você possa ficar essa noite?" Maria Clara olhou em volta, depois de volta para ele. "Posso dormir na praça. Já dormi no quintal de casa quando vó trabalhava até tarde." "De jeito nenhum", disse Sebastião, decidindo naquele momento que faria mais pela menina. "Você vai jantar comigo e dormir no caminhão. Amanhã a gente continua procurando." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela noite, enquanto Maria Clara dormia encolhida no banco do caminhão, Sebastião ficou pensando na própria vida. Fazia anos que não se sentia útil para alguém de verdade. Desde que a esposa faleceu e os filhos cresceram e saíram de casa,
Sua vida se resumia a estradas e cargas. Na manhã seguinte, começaram a busca sistemática pelos hospitais da cidade. No segundo hospital, uma enfermeira lembrou de ter visto uma senhora idosa com características parecidas. Ela falava muito de uma netinha, dizia que tinha deixado as plantas nas mãos dela, contou a enfermeira. Mas ela não ficou aqui não. Encaminhamos para o centro de reabilitação no outro lado da cidade. O coração de Maria Clara disparou de alegria. Mas quando chegaram ao centro de reabilitação, nova decepção. Benedita havia sido transferida para outro lugar há uma semana. Para onde? Perguntou Sebastião. Não podemos dar essa informação, senhor. É política da instituição. Maria Clara não entendeu bem o que isso significava, mas percebeu pela expressão do caminhoneiro que não eram boas notícias. Ela não quer me ver? Perguntou com os olhos marejados. Não é isso, pequena, é que, às vezes, os adultos complicam as coisas. Foi então que Sebastião tomou uma decisão que mudaria sua vida. Telefonou para o patrão e pediu alguns dias de folga. Algo naquela criança o havia tocado de uma forma que não conseguia explicar. Vamos encontrar sua avó, Maria Clara. Eu prometo. Passaram o resto do dia visitando clínicas particulares e casas de repouso. A cada porta que se fechava, Maria Clara segurava com mais força o saco de sementes, como se elas fossem sua única conexão com Benedita. No final do dia, cansados e sem resultados, pararam numa praça para descansar. Maria Clara abriu o saco e começou a separar as sementes cuidadosamente. O que você está fazendo? Perguntou Sebastião. Vó sempre disse que quando a gente fica triste, é bom cuidar das plantas. Elas sentem quando a gente precisa de ajuda. A criança escolheu uma semente pequena e cavou um buraquinho na terra com as mãos. Esta aqui é de manjericão. Vó disse que onde ele cresce, traz paz para as pessoas. Sebastião assistiu àquela cena com o coração apertado. Uma menininha de 4 anos tentando encontrar paz num momento de desespero através de um gesto tão simples. Posso plantar uma também? Perguntou. Maria Clara sorriu pela primeira vez desde que começaram a procurar. Claro. Vó sempre dizia que planta gosta de gente diferente cuidando dela. Cada pessoa tem um jeito especial. Enquanto plantavam juntos, uma mulher que passava pela praça se aproximou curiosa. Era Lourdes, uma professora aposentada de 58 anos, que havia perdido uma filha num acidente anos atrás. Que coisa bonita vocês estão fazendo, comentou ela. Temos procurando a avó da menina, explicou Sebastião. Ela sumiu e a pequena saiu de casa para encontrar ela. Lourdes se agachou na altura de Maria Clara. E como é sua avó, querida? Ela é baixinha, tem cabelo branco que ela sempre prende com uma fita azul e tem uma marca aqui no rosto, disse tocando a própria bochecha, de quando era pequena e caiu do pé de manga. E ela gosta muito de plantas, acrescentou, mostrando as sementes. Essas aqui são da família dela. São especiais. Lourdes sentiu algo se mexer dentro do peito. Havia algo naquela criança que despertou um instinto maternal que estava adormecido há anos. Posso ajudar vocês a procurar? Ofereceu. Eu conheço bem a cidade. Trabalho aqui há mais de 30 anos. A partir daquele momento, a busca por Benedita ganhou uma nova dimensão. Lourdes usou seus contatos da época de professora para ligar para antigos alunos que trabalhavam em hospitais e clínicas. Sebastião continuou dirigindo pelas ruas, parando para perguntar em farmácias e postos de saúde. Maria Clara, por sua vez, começou um ritual que comoveu a ambos. A cada lugar onde paravam sem sucesso, ela plantava uma semente. É para vó saber que passei por aqui, explicava. Quando ela melhorar e puder andar, vai seguir o caminho das plantas até me encontrar. No terceiro dia de buscas, Lourdes recebeu uma ligação de uma antiga aluna que trabalhava no setor administrativo do hospital regional. Professora, achei uma Benedita que pode ser a que vocês procuram, mas ela foi transferida para uma casa de repouso particular. Só que... A voz hesitou. O que foi, Carla? A situação dela é delicada. Ela está muito debilitada. O coração de Lourdes gelou. Como ia contar para Maria Clara que talvez a avó estivesse numa situação pior do que imaginavam?
Quando se reuniram novamente na praça, Lourdes tentou explicar da forma mais delicada possível. Maria Clara, a gente pode ter encontrado onde sua avó está, mas pode ser que ela esteja precisando de cuidados especiais. Ela está dodói? Perguntou a menina com simplicidade. Talvez esteja sim, querida. Então é melhor a gente ir logo. Vó sempre cuidou de mim quando eu estava dodói. Agora é minha vez. A determinação da criança deixou os dois adultos sem palavras. Como alguém tão pequena podia ter tanta força? A casa de repouso ficava num bairro mais afastado do centro. Era um lugar simples, mas limpo e bem cuidado. Na recepção, uma senhora de cabelos grisalhos os recebeu com gentileza. "Vocês são família da Dona Benedita?" perguntou. "Eu sou a neta dela", respondeu Maria Clara antes que alguém pudesse falar. A recepcionista olhou para aquela menininha e depois para os dois adultos, claramente confusa. "Mas Dona Benedita sempre dizia que a netinha tinha ficado com uma vizinha em Garanhuns. Ela ficava muito preocupada. É porque eu saí da casa da vizinha para procurar ela", explicou Maria Clara com naturalidade. "Onde ela está?" "Ela está no jardim. Gosta de ficar lá de tarde. Mas preciso avisar que ela anda muito frágil." Quando chegaram ao jardim, Maria Clara viu a avó de costas, sentada numa cadeira de rodas, olhando para um canteiro de flores. Mesmo de longe, reconheceu a fita azul no cabelo branco. "Vó!" gritou correndo com o saco nas mãos. Benedita se virou lentamente e, quando viu a neta correndo em sua direção, seus olhos se encheram de lágrimas. "Maria Clara, minha filha, como você chegou aqui?" A menina se jogou no colo da avó, derramando algumas sementes no chão na pressa. "Eu vim te buscar, vó. Trouxe as sementes da família. Plantei algumas pelo caminho para você saber que eu estava procurando." Benedita abraçou a neta com toda a força que ainda tinha, mas Lourdes e Sebastião perceberam que ela estava muito mais frágil do que esperavam. "Você não podia ter saído sozinha, minha filha", disse Benedita com voz fraca. "É muito perigoso." "Mas eu não estava sozinha", respondeu Maria Clara, apontando para os dois. "O tio Sebastião me trouxe de caminhão, e a tia Lourdes ajudou a procurar você. E todo mundo que a gente encontrou pelo caminho ajudou também." Benedita olhou para os dois estranhos que haviam cuidado de sua neta. "Como posso agradecer vocês?" disse com os olhos marejados. "Não precisa agradecer, Dona Benedita", respondeu Sebastião. "Sua neta é muito especial. Ela nos ensinou muita coisa nesses dias." "É verdade", concordou Lourdes. "Fazia anos que eu não me sentia tão viva." Maria Clara abriu o saco de sementes na frente da avó. "Olha, avó, guardei todas elas direitinho e plantei algumas no quintal antes de vir. Quando você voltar, elas vão estar grandes." O sorriso de Benedita se desfez lentamente. "Minha filha, pode ser que a avó não consiga voltar para casa como antes." "Por quê?" "Porque eu estou muito doente. Talvez precise ficar aqui um tempo maior." Maria Clara processou a informação com a seriedade de uma adulta. "Então eu fico aqui com você. E plantamos as sementes no jardim daqui." "Não pode ser assim, Maria Clara. Você é uma criança. Precisa ir para a escola, Preciso ficar com você", interrompeu a menina com firmeza. "Só você me ensina direito sobre as plantas." Naquele momento, a diretora da casa de repouso se aproximou. Havia escutado parte da conversa. "Desculpem a intromissão", disse a senhora de aparência maternal. "Sou Elizabeth, diretora daqui. Não pude deixar de notar a situação de vocês." Benedita ficou tensa, imaginando que iriam repreender a presença de uma criança ali. "Dona Benedita fala muito da netinha", continuou Elizabeth. "E vendo agora a determinação dessa menina, bem, talvez possamos encontrar uma solução." "Que tipo de solução?" perguntou Lourdes. "Temos alguns quartos familiares. São para casos especiais, onde parentes próximos podem ficar quando necessário. E..." Ela olhou para Maria Clara. "Temos um jardim que precisa de cuidados especiais. Alguém que entenda de plantas." Os olhos de Maria Clara brilharam. "Eu posso cuidar. Vó me ensinou tudo sobre plantas." "Mas ela é só uma criança", protestou Benedita fracamente. "Uma criança que atravessou meio estado procurando a avó.
observou Elizabeth. Isso mostra caráter. Sebastião e Lourdes trocaram olhares. Ambos tinham se apegado àquela menininha de um jeito que não esperavam. E se a gente também ajudasse? Sugeriu Lourdes. Eu sou professora aposentada, posso dar aulas para Maria Clara e ajudar com outras coisas. E eu passo aqui sempre que venho fazer entrega na cidade, acrescentou Sebastião. Posso trazer coisas que precisarem. Elizabeth sorriu. Era raro ver tanta solidariedade genuína. Vocês sabem que isso não é uma solução permanente, né? Uma criança precisa de estrutura adequada. Pelo menos até eu melhorar, pediu Benedita. Ou até decidirmos o que é melhor para ela. Maria Clara estava espalhando sementes no colo da avó, classificando-as por tipo. Esta aqui é de tomate cereja. A bisavó plantou a primeira quando chegou do Ceará. Disse que tomate pequeno alimenta igual o grande, mas é mais fácil de cuidar. E essa? Perguntou Elizabeth curiosa. Feijão de corda. Quando cresce, fica bem alto e dá bastante. Vó sempre fazia feijão de corda com carne de sol. Manjericão. Continuou pegando outra semente. É bom para temperar comida e também para espantar mosquito. A forma como a criança falava das plantas, com conhecimento e carinho, impressionou a todos. Ela realmente sabe o que está fazendo, murmurou Elizabeth para Lourdes. Nos dias seguintes, enquanto os adultos organizavam a situação legal da estadia de Maria Clara, a menina começou seu trabalho no jardim da casa de repouso. E foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Benedita, que havia ficado semanas apática e desanimada, começou a mostrar sinais de melhora. Ter a neta por perto, vê-la cuidando das plantas com tanto carinho, despertou nela uma vontade de lutar que os médicos não conseguiam explicar. É o amor, doutor, disse Elizabeth para o médico que acompanhava Benedita. Às vezes é o remédio que mais funciona. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Maria Clara estabeleceu uma rotina que surpreendeu a todos. Acordava cedo, tomava café com a avó e ia cuidar do jardim, almoçava com os outros residentes, tinha aulas com Lourdes à tarde e terminava o dia contando histórias das plantas para quem quisesse ouvir. Os outros idosos da casa de repouso começaram a se interessar pelo projeto. Dona Francisca, uma senhora de 75 anos, que raramente falava com alguém, se ofereceu para ensinar Maria Clara a fazer mudas. Menina, você tem o dom, disse Francisca, observando como Maria Clara cuidava de cada plantinha. Nem todo mundo nasce sabendo conversar com as plantas. A avó sempre disse que planta é igual gente. Se você trata bem, ela te trata bem também. Seu Manuel, um senhor de 80 anos que havia sido agricultor a vida toda, ficou encantado com os conhecimentos da menina. Essa semente de feijão de corda é da boa, comentou, examinando o grão que Maria Clara lhe mostrou. Minha avó plantava dessa mesma qualidade lá na Paraíba. A bisavó da avó trouxe do Ceará quando era nova, contou Maria Clara. Ela guardava as melhores sementes todo ano para plantar no ano seguinte. É assim mesmo que se faz, menina. Sua bisavó sabia das coisas. Esses momentos de conversa com os idosos se tornaram especiais para Maria Clara. Cada um tinha histórias sobre agricultura, sobre plantas, sobre tempos difíceis quando a comida era escassa e cada semente valia ouro. Dona Zilda, que havia sido dona de casa a vida inteira, ensinou Maria Clara a fazer mudas de ervas medicinais. Essa hortelã aqui é boa para dor de barriga, explicava, e essa cidreira acalma os nervos. Vó usa cidreira quando eu não consigo dormir, disse Maria Clara. Ela faz chá e conta a história até eu pegar no sono. Benedita, que assistia essas trocas da sua cadeira de rodas, sentia o coração se encher de orgulho e gratidão. Sua neta não estava apenas encontrando um lugar para ficar, estava criando uma família. Sebastião cumpriu sua promessa de visitar regularmente. A cada 15 dias, aparecia com seu caminhão carregado de terra boa, ferramentas de jardim e sementes novas que conseguia de fornecedores pelo caminho. Como estão minhas jardineiras favoritas? Perguntava sempre que chegava. Tio Sebastião. Maria Clara corria para abraçá-lo.
Vem ver como cresceram os tomates. Durante essas visitas, Sebastião ajudava com os trabalhos mais pesados do jardim e conversava longamente com Benedita. Eles haviam desenvolvido uma amizade baseada na preocupação mútua com Maria Clara. Ela está crescendo bem aqui, observou Sebastião numa dessas visitas. Mas você pensa no futuro dela? Penso toda hora, admitiu Benedita. Sei que não posso dar para ela tudo o que uma criança precisa, mas também sei que ela é feliz aqui, pelo menos por enquanto. E se eu falasse que conheço uma família que adoraria cuidar dela? Sugeriu Sebastião cuidadosamente. Benedita se tensou. Você está falando em tirar ela de mim? Não, dona Benedita. Estou falando em aumentar a família dela. Sebastião contou sobre uma conversa que havia tido com Lourdes. A professora aposentada vivia sozinha desde que o marido faleceu e havia se apegado profundamente a Maria Clara. Ela mencionou a possibilidade de ser tutora legal da menina. Assim, Maria Clara poderia continuar vindo aqui todo dia, mas teria uma casa de verdade para dormir. E por que ela faria isso? Porque ela ama Maria Clara, do mesmo jeito que você ama. Benedita ficou em silêncio por um longo momento, observando a neta ensinar Dona Francisca a plantar manjericão. Vou pensar no assunto, disse finalmente. Naquela noite, Benedita teve uma conversa séria com Maria Clara. Minha filha, você é feliz aqui? Sou, vó. Gosto de cuidar das plantas com você. E se você pudesse continuar vindo aqui todo dia, mas tivesse uma casa só sua para dormir? Maria Clara pensou por um momento. Com quem eu ia morar? Com a tia Lourdes. Ela se ofereceu para cuidar de você. Mas eu posso vir ver você todo dia? Todo dia. E posso continuar cuidando do jardim? Pode. Então tá bom, decidiu Maria Clara com a simplicidade característica. Mas só se você prometer que vai melhorar logo. Eu prometo que vou tentar, disse Benedita, abraçando a neta. A transição para a casa de Lourdes foi mais suave do que qualquer um esperava. A professora havia preparado um quarto pequeno, mas aconchegante para Maria Clara, com uma janela que dava para um quintal perfeito para um jardim. Podemos plantar algumas sementes aqui também? Perguntou Maria Clara no primeiro dia. Claro, querida. Este quintal é seu agora. Nos meses seguintes, a rotina se estabeleceu naturalmente. Maria Clara passava as manhãs na casa de repouso cuidando do jardim com a avó, almoçava lá com os idosos, tinha aulas com Lourdes à tarde e passava as noites na sua nova casa. O jardim da casa de repouso se transformou numa pequena horta abundante. Os residentes começaram a se alimentar melhor com os vegetais frescos e o ambiente geral da casa melhorou significativamente. É impressionante o que uma criança pode fazer, comentou Elizabeth com Lourdes numa tarde. Desde que Maria Clara chegou aqui, os residentes estão mais animados, mais participativos. Ela tem esse dom, concordou Lourdes. Desperta o melhor das pessoas. Benedita, por sua vez, mostrava progressos que surpreenderam os médicos. Embora ainda dependesse da cadeira de rodas para se locomover, estava mais forte, mais animada, e começou a ajudar ativamente nos cuidados do jardim. Doutora, eu quero tentar ficar de pé, disse Benedita para a fisioterapeuta. Minha neta precisa ver que eu estou melhorando. Dona Benedita, vamos com calma. Não, doutora. Aquela menina atravessou meio mundo para me encontrar. O mínimo que posso fazer é tentar ficar de pé para ela. A determinação de Benedita comoveu toda a equipe médica. Eles intensificaram as sessões de fisioterapia e começaram a ver resultados que não esperavam para alguém na sua condição. Uma tarde, enquanto Maria Clara regava os tomates, Benedita se apoiou nas barras paralelas da fisioterapia que haviam instalado no jardim. Maria Clara, olha aqui. A menina se virou e viu a avó de pé, tremendo, mas firme. Vó, você conseguiu, gritou correndo para abraçá-la. Consegui, minha filha, por você. Esse momento marcou uma virada na vida de ambas. Benedita começou a acreditar que poderia se recuperar mais do que imaginava. E Maria Clara entendeu que seu amor realmente tinha poder de curar. Sebastião, que presenciou a cena numa de suas visitas, teve que disfarçar as lágrimas. Vocês duas são um milagre, disse ele. Um cuidando da outra.
No final daquele ano, o jardim da Casa de Repouso havia se tornado conhecido na região. Outras instituições vinham visitar para aprender sobre o projeto, e Maria Clara se tornou uma pequena celebritite local. Um dia, uma repórter da rádio local veio fazer uma matéria sobre a menina jardineira. Maria Clara, como você aprendeu tanto sobre plantas? Perguntou a repórter. Minha avó me ensinou. E a bisavó dela ensinou ela. E a bisavó da bisavó ensinou a bisavó. Explicou com naturalidade. Na nossa família, todo mundo sabe cuidar de planta. E qual é o segredo para fazer as plantas crescerem bem? É igual cuidar de gente. Você tem que dar carinho, dar comida, dar água e conversar bastante. Planta gosta de conversa. Conversar? Eu conto história para elas, canto música. Às vezes reclamo quando elas não querem crescer, disse rindo. Vó sempre dizia que planta sente quando a gente está triste ou alegre. A matéria foi ao ar e trouxe ainda mais visitantes para conhecer o trabalho de Maria Clara. Mas o que mais a deixava feliz era ver a avó cada dia mais forte. Benedita agora conseguia ficar de pé por alguns minutos sem apoio e começou a andar poucos passos com a ajuda de um andador. Seu objetivo era conseguir andar até o jardim sem precisar da cadeira de rodas. Por que é tão importante isso para você, vó? Perguntou Maria Clara uma tarde. Porque eu quero estar de pé quando você plantar a última semente da bisavó. A última semente? Tem uma que eu guardei especial. É de uma flor que a bisavó trouxe do Ceará. Só floresce em terra boa e com muito carinho. Estava esperando o momento certo para plantar. E quando vai ser o momento certo? Quando eu conseguir andar até lá e plantar junto com você. Essa meta deu a Benedita uma motivação ainda maior para se esforçar na fisioterapia. Todos os dias praticava alguns passos, sempre com Maria Clara incentivando. Vamos, vó, mais um passinho. Ai, Maria Clara, essas pernas velhas não querem mais colaborar. Mas elas são fortes, vó. Você me carregou no colo até eu ficar grande. Agora é minha vez de te ajudar a andar. Essas palavras da neta davam força a Benedita para continuar tentando. Lourdes observava esse processo com admiração. Nunca havia visto um amor tão puro e determinado quanto o que existia entre avó e neta. Sabe, Maria Clara, disse Lourdes numa tarde enquanto elas voltavam para casa, você me ensinou que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Como assim, tia Lourdes? Eu, você, sua avó, o tio Sebastião, o pessoal da Casa de Repouso, a gente se escolheu para ser família. Maria Clara pensou naquilo. É igual às plantas, né? Tem umas que nascem sozinhas, mas crescem melhor quando a gente planta junto com outras. A sabedoria simples da criança nunca deixava de surpreender Lourdes. Na primavera seguinte, quase um ano depois da chegada de Maria Clara à Casa de Repouso, Benedita conseguiu caminhar sem apoio até o jardim. Era uma caminhada lenta e cuidadosa, mas ela conseguiu. Hoje é o dia, minha filha, disse ela tirando do bolso um pequeno envelope amarelado. A última semente da bisavó. Maria Clara pegou o envelope com reverência. Que flor é? Não sei ao certo. A bisavó só disse que era especial, que floresceria quando a família estivesse completa e feliz. Juntas, avó e neta cavaram um pequeno buraco na parte mais bonita do jardim. Maria Clara colocou a semente na terra com cuidado e Benedita a cobriu delicadamente. Agora a gente espera, disse Benedita. Quanto tempo demora para crescer? O tempo que precisar. Algumas coisas boas demoram para acontecer, mas quando acontecem, são mais especiais. Sebastião estava presente naquele dia especial, assim como Lourdes e vários residentes da Casa de Repouso. Todos queriam ver o plantio da semente especial. Vou fazer um pedido, disse Maria Clara, fechando os olhos sobre a terra recém-plantada. Que pedido? Perguntou Dona Francisca. Que todas as pessoas que eu amo fiquem sempre por perto, igual as plantas no jardim. Seu Manuel, que estava ao lado, limpou discretamente os olhos. Menina, você tem o coração mais puro que eu já vi. Nas semanas seguintes, todos ficaram de olho no local onde a semente havia sido plantada. Maria Clara regava todos os dias e conversava com a terra.
Alô, sementinha. Ainda não quer aparecer? Tá tudo bem, não tenho pressa. Mas quando você crescer, vai ver como é bonito aqui. Um mês depois do plantio, uma pequena muda verde brotou da terra. Maria Clara gritou de alegria. Vó, ela nasceu! A partir daquele dia, toda a casa de repouso acompanhou o crescimento da planta misteriosa. Ela crescia lentamente, mas com vigor, desenvolvendo folhas diferentes de qualquer coisa que conheciam. Nunca vi uma planta assim, comentou seu Manuel. Parece que é de outro lugar mesmo. É do Ceará, disse Maria Clara com orgulho. A bisavó da avó trouxe de lá. Quando a planta atingiu cerca de 30 centímetros, começou a formar botões pequenos e arredondados. A expectativa de todos era grande para ver que tipo de flor nasceria. Nesse período, Benedita havia recuperado muito de sua mobilidade. Conseguia andar distâncias curtas sem apoio e participava ativamente dos cuidados do jardim novamente. Doutora, nunca vi uma recuperação assim, comentou a fisioterapeuta com Elizabeth. É como se ela tivesse encontrado uma razão nova para viver. Ela encontrou mesmo, respondeu Elizabeth, o amor da neta dela. Lourdes também estava feliz. Sua vida havia ganhado propósito e alegria desde que Maria Clara chegou. A casa, que antes era silenciosa e solitária, agora vivia cheia de risos e histórias. Tia Lourdes, posso convidar a avó para dormir aqui hoje? Perguntou Maria Clara numa sexta-feira. Claro, querida. Mas por quê? Quero que ela veja meu quartinho. E quero fazer café da manhã para ela igual ela fazia para mim. Naquela noite, Benedita dormiu na casa de Lourdes pela primeira vez. Maria Clara preparou tudo com cuidado. Arrumou a cama de hóspedes com os lençóis mais bonitos, deixou flores do jardim na mesinha de cabeceira e programou o despertador para acordar cedo. Na manhã seguinte, preparou café com leite, pão com manteiga e frutas, tudo igual Benedita fazia para ela quando moravam juntas. Vó, café da manhã, chamou orgulhosa. Benedita desceu e viu a mesa posta com tanto carinho. Que coisa mais linda, minha filha. Aprendi com você, disse Maria Clara servindo o café. Você sempre dizia que café da manhã é o carinho que a gente dá para começar o dia bem. Lourdes assistiu àquela cena da porta da cozinha com o coração aquecido. Aquela era sua família agora. Diferente, improvisada, mas verdadeira. Depois do café, as três foram juntas para a casa de repouso. Era sábado, então Maria Clara tinha o dia inteiro para cuidar do jardim e brincar com os idosos. Meninas, venham ver! Gritou Dona Francisca do jardim. Quando chegaram lá, viram que a planta misteriosa havia florescido durante a noite. Era uma flor grande, de pétalas amarelas com o centro alaranjado, parecida com um girassol, mas com um perfume doce que lembrava jasmim. Que linda! Exclamou Maria Clara. É a flor mais bonita que eu já vi. É mesmo especial, concordou Benedita com lágrimas nos olhos. A bisavó sabia o que estava fazendo quando guardou essa semente. Seu Manuel se aproximou para examinar a flor melhor. Eu conheço essa flor, disse ele animadamente. Minha avó chamava de bem-me-quer do sertão. Dizia que só florescia onde havia amor verdadeiro. Maria Clara olhou para a avó com os olhos brilhando. Então quer dizer que tem amor verdadeiro aqui? Muito amor, minha filha. Muito amor. Naquele dia, eles fizeram uma festa pequena para celebrar o florescimento da flor especial. Lourdes trouxe bolo, Sebastião apareceu com refrigerantes e todos os residentes da casa participaram. Vamos tirar uma foto de todo mundo junto com a flor, sugeriu Elizabeth. A foto ficou linda. Maria Clara no centro, segurando a mão de Benedita de um lado e de Lourdes do outro. Sebastião atrás, com a mão no ombro da menina e todos os idosos em volta sorrindo. Essa foto vai ficar no meu quarto, decidiu Maria Clara. Na verdade, vou mandar fazer cópias para todo mundo, disse Lourdes. É uma foto da nossa família. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nos meses seguintes, a história de Maria Clara e Benedita se espalhou além da cidade. Outras casas de repouso
começaram a adotar projetos similares, envolvendo crianças nos cuidados de jardins e atividades com idosos. Maria Clara foi convidada para dar palestras em escolas sobre a importância de cuidar dos mais velhos e da natureza. Embora ainda fosse muito nova, ela falava com uma sabedoria que impressionava os adultos. As pessoas velhas são como sementes antigas, explicava ela numa dessas palestras. Elas guardam dentro delas muita coisa boa que pode crescer se a gente cuidar bem. Uma escola da cidade criou um projeto chamado Adote um Vovô, inspirado na história de Maria Clara. Crianças passaram a visitar regularmente casas de repouso, levando alegria e recebendo sabedoria. Benedita estava cada vez mais forte e independente. Os médicos ficaram tão impressionados com sua recuperação que começaram a estudar o efeito Maria Clara, como o amor e a motivação podem influenciar na cura. Dona Benedita, a senhora é um caso excepcional, disse o médico numa consulta. Sua recuperação superou todas as expectativas. Doutor, eu tinha uma razão muito forte para melhorar, respondeu ela, olhando para Maria Clara, que brincava no jardim através da janela. Estamos documentando seu caso para ajudar outros pacientes. Com sua permissão, claro. Se puder ajudar outras pessoas a se recuperarem pelo amor da família, eu autorizo. O caso de Benedita realmente acabou sendo usado como exemplo em congressos médicos, mostrando como o apoio emocional pode ser fundamental no processo de cura. Sebastião também foi transformado pela experiência. Ele começou um projeto próprio, oferecendo transporte gratuito para famílias que precisavam visitar parentes em hospitais e casas de repouso. É minha forma de retribuir o que aprendi com vocês, explicou ele para Maria Clara. Você me mostrou que ajudar os outros faz a gente se sentir melhor também. Lourdes voltou a dar aulas, mas agora de forma voluntária, ensinando alfabetização para adultos na casa de repouso. Vários idosos que nunca tiveram oportunidade de estudar puderam finalmente aprender a ler e escrever. Professora Lourdes, posso aprender também? Perguntou Maria Clara. Claro, querida. Você já sabe o básico, mas posso te ensinar mais coisas. Maria Clara se tornou a aluna mais nova das aulas de Lourdes, estudando ao lado de idosos de 70 e 80 anos. Era uma cena tocante ver a menina ajudando seu Manuel com as letras, enquanto ele a ensinava sobre agricultura. O jardim da casa de repouso se expandiu tanto que ocupou todo o quintal da instituição. Produziam verduras e legumes suficientes para alimentar todos os residentes e ainda sobrava para distribuir para famílias carentes da vizinhança. Vó, a gente podia ensinar outras pessoas a plantar também, sugeriu Maria Clara. Que ideia boa, minha filha. Podemos fazer uma escolinha de jardinagem. A escolinha da vovó Benedita começou funcionando aos sábados. Crianças da vizinhança vinham aprender sobre plantas e agricultura com Benedita e Maria Clara, enquanto os pais conversavam com outros idosos da casa. É incrível como um lugar que era só para cuidar de velhos virou um centro da comunidade, comentou Elizabeth com uma assistente social que veio conhecer o projeto. É o poder das relações humanas verdadeiras, respondeu a assistente social. Quando as pessoas se conectam de verdade, coisas bonitas acontecem. A flor especial da bisavó também se reproduziu. Maria Clara aprendeu a coletar as sementes quando elas ficavam maduras e plantava mudas novas pelo jardim. Logo havia várias bem-me-quer do sertão florescendo. Cada flor dessas é um amor novo que nasce, dizia Maria Clara para as crianças que visitavam. A bisavó da avó sabia que o amor se multiplica quando a gente divide. Um dia, uma surpresa emocionou a todos. A vizinha Dona Conceição, que havia cuidado brevemente de Maria Clara em Garanhuns, apareceu para visitar. Menina, como você cresceu, disse ela, abraçando Maria Clara. Dona Conceição, como a senhora me encontrou? Vi uma reportagem sobre vocês na televisão. Fiquei tão orgulhosa. Você virou uma mocinha famosa. E como está nossa casinha em Garanhuns? Perguntou Benedita. Está cuidada. Reguei as plantas que vocês deixaram e olha só, disse tirando um envelope do bolso. Algumas deram sementes. Maria Clara abriu o envelope
e viu sementes de manjericão e tomate cereja que ela havia plantado no quintal de casa antes de partir em busca da avó. As plantas lembraram da gente, exclamou alegremente. Plantas têm memória, sim, concordou Benedita. Quando são cuidadas com carinho, elas nunca esquecem. Dona Conceição contou que a casa estava sendo cuidada por outros vizinhos, mas que sentiam falta das duas. A rua ficou mais triste sem vocês, disse ela. Aquele quintal cheio de plantas alegrava todo mundo. A gente pode ir visitar? Perguntou Maria Clara. Claro que pode, minha filha, respondeu Benedita. Garanhuns também é nossa casa. Eles organizaram uma viagem de volta para a cidade natal. Sebastião se ofereceu para levar todo mundo no seu caminhão, e Lourdes decidiu acompanhar para conhecer as origens da história. A volta para Garanhuns foi emocionante. A casa havia sido mantida exatamente como elas deixaram, e o pequeno jardim que Maria Clara havia plantado antes de partir estava exuberante. Olha, avó, os tomates ficaram enormes, e o manjericão tomou conta de tudo, riu Benedita. Essa planta é teimosa mesmo. Os vizinhos organizaram uma festa de boas-vindas. Todos queriam saber sobre as aventuras de Maria Clara e a recuperação de Benedita. Vocês vão voltar para morar aqui? Perguntou uma vizinha. Não, a gente tem uma família nova agora, respondeu Maria Clara. Mas aqui também é casa da gente. Durante a visita, eles colheram sementes das plantas que haviam ficado e separaram mudas para levar para a casa de repouso. Assim, a nossa história de Garanhuns vai continuar crescendo lá também, explicou Maria Clara. A viagem de volta para Caruaru foi cheia de planos. Maria Clara queria criar um intercâmbio entre o jardim da casa de repouso e os quintais de Garanhuns. A gente pode mandar sementes para cá, e eles mandam sementes diferentes para a gente, sugeriu. Igual uma rede de jardineiros, completou Benedita. É isso, uma rede de amor através das plantas. A ideia deu tão certo que logo outras cidades começaram a participar. Crianças e idosos de vários lugares passaram a trocar sementes e experiências, sempre coordenados por Maria Clara e Benedita. No segundo aniversário da chegada de Maria Clara à casa de repouso, eles organizaram uma festa grande. Vieram pessoas de várias cidades que haviam se inspirado na história para criar seus próprios projetos. Maria Clara, você se tornou uma semente de esperança igual sua bisavó falava, disse Benedita durante a festa. Como assim, vó? Você plantou amor em tantas pessoas que agora elas estão plantando amor em outras pessoas. É como as sementes que se espalham e criam jardins novos. A festa foi linda. Havia barracas com produtos dos jardins de cada cidade, apresentações das crianças, contando suas experiências com os idosos, e muita música e dança. Sebastião trouxe uma surpresa especial, um álbum de fotos documentando toda a jornada desde o primeiro dia que encontrou Maria Clara na estrada. Quero que vocês guardem isso para sempre, disse ele entregando o álbum. É a história mais bonita que já tive o privilégio de acompanhar. Lourdes também tinha uma surpresa. Ela havia escrito um livro infantil contando a história de Maria Clara e as sementes mágicas. Não são mágicas de verdade, explicou para as crianças presentes. São mágicas porque foram plantadas com amor. O livro acabou sendo publicado e toda a renda foi doada para projetos similares em outras cidades. Maria Clara, agora com 6 anos, havia amadurecido muito, mas mantinha a mesma determinação e carinho que a caracterizavam desde pequena. Tia Lourdes, posso fazer uma pergunta? Disse ela numa noite antes de dormir. Claro, querida. Você acha que minha mãe ficaria orgulhosa de mim? Lourdes sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que Maria Clara mencionava a mãe que havia partido quando ela nasceu. Por que você pergunta isso? Às vezes eu penso se ela sabia que eu ia gostar tanto de plantas, se ela deixou eu com a avó porque sabia que a avó ia me ensinar coisas importantes. Eu tenho certeza de que sua mãe ficaria muito orgulhosa de você, disse Lourdes abraçando a menina. Você se tornou uma pessoa muito especial. É porque eu tive muita gente me ajudando a crescer, igual as plantas que crescem melhor quando tem várias pessoas cuidando. A sabedoria simples de Maria Clara continuava surpreendendo a todos. Benedita também pensava sobre isso.
Uma tarde, enquanto elas cuidavam do jardim, ela decidiu contar a verdade sobre a mãe de Maria Clara. Minha filha, sua mãe era muito nova quando você nasceu. Ela teve medo de não conseguir cuidar bem de você. Ela foi embora porque não gostava de mim? Não, Maria Clara. Ela foi embora porque gostava muito de você. Queria que você tivesse uma vida melhor do que ela podia dar. E onde ela está agora? Não sei, minha filha, mas tenho certeza de que onde estiver, está feliz sabendo que você cresceu tão bem. Maria Clara ficou pensativa por um momento. Se eu pudesse mandar uma semente para ela, mandaria uma bem-me-quer do sertão, para ela saber que aqui tem muito amor esperando ela. Benedita se emocionou com as palavras da neta. Sabe que é uma ideia bonita? A gente podia plantar uma bem-me-quer especial para sua mãe, e quando ela florescer, é como se a gente tivesse mandado nosso amor para ela, onde quer que esteja. Elas escolheram um cantinho especial do jardim para plantar a semente da mãe de Maria Clara. Toda vez que passavam por ali, a menina falava com a plantinha. Oi, flor da mamãe, conta para ela que eu tô bem, que eu tenho uma família que me ama muito. A flor cresceu bonita e forte, e quando floresceu, Maria Clara teve certeza de que sua mãe havia recebido a mensagem de amor. O projeto da Casa de Repouso continuou crescendo e ganhando reconhecimento. Eles receberam prêmios por inovação social e se tornaram modelo para outras instituições. Mas o mais importante para Maria Clara eram as pequenas vitórias do dia a dia. Ver Dona Francisca sorrindo enquanto cuidava das mudas, assistir seu Manuel ensinando uma criança a plantar feijão, ou ouvir as histórias que cada idoso contava sobre suas experiências com a agricultura. Vó, por que as pessoas ficam mais felizes quando cuidam de plantas? Perguntou Maria Clara numa tarde. Porque cuidar de uma planta é como cuidar da vida, minha filha. Quando a gente vê algo crescendo por causa do nosso carinho, a gente se sente importante e útil. É igual quando você ficou mais forte porque eu vim procurar você? É exatamente igual. O amor faz todo mundo crescer melhor. No terceiro ano do projeto, eles já tinham uma rede de mais de 50 cidades, participando do intercâmbio de sementes e experiências. Maria Clara havia se tornado uma pequena especialista em horticultura, mas nunca perdeu a humildade e a simplicidade. Numa feira de agricultura da região, ela foi convidada para dar uma palestra sobre agricultura urbana e integração social. Gente grande, começou ela no microfone. Plantas são iguais a pessoas. Precisam de carinho, água, comida e principalmente companhia. Quando a gente planta sozinho, cresce menos do que quando planta junto com outras pessoas. A plateia ficou encantada com a sabedoria da menina de apenas 7 anos. Na casa de repouso onde eu moro com minha avó, a gente aprendeu que idade não importa para cuidar de plantas. Tem seu Manuel que tem 80 anos e ainda planta feijão melhor que todo mundo. E tem eu que tenho 7 e sei fazer mudas de tomate. Ela continuou falando sobre como o jardim havia transformado a vida de todos na casa de repouso. O importante não é saber muito sobre plantas. É saber que elas são seres vivos igual a gente, que precisam de amor para crescer. Depois da palestra, muitas pessoas se aproximaram para conversar com Maria Clara e conhecer mais sobre o projeto. Menina, você me inspirou a começar uma horta na minha escola, disse uma professora. Que bom, respondeu Maria Clara. Se precisar de sementes, a gente pode ajudar. Temos um monte guardado. Essa generosidade em compartilhar sementes se tornou uma marca registrada de Maria Clara. Ela nunca negava mudas ou sementes para quem queria começar a plantar. Vó sempre diz que semente guardada não serve para nada, explicava. Tem que plantar para ela virar planta e fazer sementes novas. Benedita assistia às palestras da neta com orgulho imenso. Ver aquela menininha falando para adultos sobre assuntos complexos, mas sempre com simplicidade e carinho, a emocionava profundamente. Elizabeth, você vê o que nossa menina virou? Comentou com a diretora durante uma das apresentações. Ela é especial mesmo, Dona Benedita, mas o mais bonito é que ela continua sendo criança. Não perdeu a inocência nem a alegria. Era verdade. Apesar de toda a responsabilidade e reconhecimento, Maria Clara continuava brincando, rindo,
fazendo travessuras e principalmente conversando com as plantas como se fossem suas amigas. Alô, manjericão, hoje você tá com uma folhinha amarela. Tá doentinho? Perguntava examinando as plantas. Vou dar um chá de cidreira para você, é bom para qualquer doença. Essas conversas sempre divertiam os visitantes, mas Maria Clara fazia questão de explicar que não era brincadeira. Plantas sentem quando a gente fala com elas. Não é que elas entendem as palavras, mas elas sentem o carinho na voz da gente. Alguns cientistas que visitaram o projeto ficaram interessados nessa teoria de Maria Clara e começaram estudos sobre o efeito da interação humana no crescimento das plantas. Pode ser que ela esteja certa, disse um biólogo para Lourdes. Há pesquisas que mostram que plantas respondem a vibrações sonoras e até a emoções humanas. Para a Maria Clara isso não é teoria, riu Lourdes. É prática do dia a dia. O relacionamento entre Maria Clara e Lourdes havia se fortalecido ainda mais com o tempo. Elas desenvolveram uma rotina própria, com rituais que as aproximavam cada vez mais. Tia Lourdes, posso fazer uma confissão? Disse Maria Clara numa noite. Claro, querida. Às vezes eu esqueço que você não é minha mãe de verdade. Na minha cabeça você sempre foi minha mãe. Lourdes sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E você sempre foi minha filha de coração, Maria Clara. Então a gente pode ser mãe e filha de coração para sempre? Para sempre e para todo o sempre. Esse momento marcou uma mudança sutil, mas importante no relacionamento das duas. A partir daí, Maria Clara começou a chamar Lourdes de Mãe do Coração, e Lourdes se referia a ela como minha filha, sem nenhuma ressalva. Sebastião também se tornou uma figura paterna importante na vida de Maria Clara. Ele havia mudado sua base de operações para ficar mais perto de Caruaru e poder visitar a família escolhida com mais frequência. Tio Sebastião, por que você nunca casou de novo? Perguntou Maria Clara durante uma das visitas. Porque eu estava esperando encontrar a família certa, respondeu ele sorrindo. E encontrei vocês. A gente é sua família também? Vocês são a família mais especial que eu podia querer. Maria Clara correu para abraçá-lo. Então você é meu pai do coração. E você é minha filha do coração, disse Sebastião, retribuindo o abraço. Dessa forma, Maria Clara criou uma família completa, Benedita como avó, Lourdes como mãe do coração e Sebastião como pai do coração, além de todos os avós e tios da casa de repouso. Nossa família é grande, né, vó? Comentou Maria Clara numa tarde. É a maior família do mundo, concordou Benedita. E a melhor. No 4º ano do projeto, eles decidiram organizar o primeiro Festival das Sementes do Nordeste. O evento reuniria todas as cidades da rede para uma grande troca de sementes, experiências e histórias. Maria Clara foi a embaixadora oficial do festival, visitando várias cidades para divulgar o evento e conhecer os projetos locais. Em cada cidade que visitava, ela plantava uma bem-me-quer do sertão e contava a história da bisavó de Benedita. Essa flor veio do Ceará numa época muito difícil, contava às crianças, mas a bisavó da minha avó acreditou que ela ia florescer em terra nova e floresceu. Igual à esperança, sempre encontra um jeito de crescer. As viagens com Lourdes e Sebastião se tornaram aventuras educativas. Maria Clara aprendia sobre diferentes tipos de solo, climas e técnicas de agricultura de cada região. Cada lugar tem suas plantas especiais, observava ela. Igual cada pessoa tem seus dons especiais. Em Petrolina, aprendeu sobre irrigação no semiárido. Em Campina Grande, conheceu técnicas de agricultura familiar. Em Mossoró, viu projetos de agricultura urbana em grande escala. Tanta gente fazendo coisa boa com plantas, exclamava ela após cada visita. O festival foi um sucesso absoluto. Durante 3 dias, mais de 500 pessoas se reuniram em Caruaru para compartilhar conhecimentos, sementes e histórias. Maria Clara foi a mestre de cerimônia do evento infantil, conduzindo oficinas de plantio para crianças de todas as idades. Gente, plantar é fácil, ensinava ela. É só fazer um buraquinho na terra, colocar a semente,
cobrir com carinho e regar com amor. Mas tem que saber qual semente plantar onde, acrescentou uma menina de outra cidade. É verdade, cada semente tem sua preferência. Igual gente, tem gente que gosta de sol, tem gente que gosta de sombra. Plantas também. Durante o festival, houve um momento muito emocionante. Uma senhora idosa de Quixadá, no Ceará, se aproximou de Benedita com um envelope de sementes. Dona, ouvi sua história e acho que tenho algo que pertence à sua família, disse ela. Dentro do envelope havia sementes idênticas às da Bem-me-quer do sertão de Maria Clara. Minha avó também trouxe essas sementes quando saiu do sertão, contou a senhora. Ela dizia que eram sementes de uma família especial, que sabia o segredo de fazer amor crescer. Benedita e Maria Clara se emocionaram ao descobrir que havia outras pessoas guardando as mesmas sementes especiais. Isso quer dizer que nossa bisavó tinha irmãs? Perguntou Maria Clara. Ou amigas muito próximas, respondeu Benedita. No sertão, as mulheres se ajudavam muito, compartilhavam sementes, receitas, histórias. Então somos primas de sementes, declarou Maria Clara para a senhora do Ceará. Essa descoberta levou à criação da Rede das Bem-me-quer, um grupo dedicado especificamente a preservar e propagar aquelas sementes especiais e as histórias que elas carregavam. Maria Clara se tornou a guardiã mirim das sementes, responsabilidade que levava muito a sério. Agora eu entendo por que a bisavó guardou essas sementes, disse ela para Benedita. Ela sabia que um dia iam ajudar muita gente a encontrar amor. Sua bisavó era sábia, Maria Clara, e você herdou essa sabedoria. O sucesso do festival levou à criação de eventos anuais em várias cidades. Maria Clara se tornou uma palestrante mirim famosa na região, sempre acompanhada de Lourdes ou Sebastião. Numa dessas palestras em Feira de Santana, ela disse algo que marcou profundamente a plateia. Gente grande sempre pergunta para mim qual é o segredo para plantas crescerem bem. Não é segredo nenhum. É igual criar criança. Tem que dar amor, paciência e acreditar que elas vão crescer bonitas, mesmo quando ainda são pequenininhas e não parecem nada demais. Um jornalista presente escreveu uma matéria sobre aquela frase, e ela acabou sendo citada em vários lugares como exemplo de sabedoria infantil. Mas para Maria Clara, o mais importante continuavam sendo os pequenos momentos do dia a dia. Ver seu Manuel ensinando outras crianças, assistir Dona Francisca sorrindo enquanto cuidava das mudas, ou simplesmente sentar no jardim com Benedita para conversar sobre a vida. Vó, você está feliz? Perguntou numa dessas tardes. Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser, minha filha. Mesmo estando numa casa de repouso em vez de na nossa casinha, Maria Clara, eu aprendi que casa não é lugar. Casa é onde estão as pessoas que a gente ama. Então a gente tem casa em todo lugar onde plantou sementes? Exatamente. E temos muitas casas pelo Nordeste. Maria Clara sorriu, satisfeita com a resposta. No 5º aniversário da chegada de Maria Clara à casa de repouso, eles organizaram uma festa ainda maior. Vieram pessoas de mais de 100 cidades, incluindo delegações de outros estados que haviam se inspirado no projeto. Durante a festa, Elizabeth fez um anúncio especial. Graças ao trabalho de Maria Clara e Dona Benedita, nossa casa de repouso se tornou modelo nacional. Fomos selecionados para receber uma verba especial do governo para expandir o projeto. A multidão aplaudiu entusiasticamente. Mas o mais importante, continuou Elizabeth, é que vocês nos ensinaram que envelhecer pode ser uma experiência bonita quando há amor e propósito envolvidos. Maria Clara, agora com 9 anos, havia crescido muito, mas mantinha o mesmo sorriso doce e a mesma determinação de sempre. Eu quero agradecer todo mundo que ajudou nossa família a crescer, disse ela no microfone. Quando eu era pequena e saí procurando minha avó, eu só queria encontrar ela, mas acabei encontrando um mundo inteiro de pessoas boas. Ela parou para olhar para a plateia. Minha avó sempre dizia que semente pequena pode alimentar família grande. Eu acho que nossa família ficou gigante e ainda está crescendo. A plateia se emocionou com as palavras simples, mas profundas da menina.
E eu aprendi uma coisa muito importante, continuou Maria Clara. Quando a gente planta amor, ele sempre cresce. Às vezes demora, às vezes parece que não vai dar certo, mas sempre cresce. Benedita assistia do primeiro banco, com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Sua neta havia se tornado tudo o que ela sonhara. Uma pessoa generosa, sábia e amorosa. Lourdes e Sebastião também se emocionaram. Eles haviam testemunhado toda a jornada de crescimento de Maria Clara e sabiam que ela seria uma pessoa extraordinária quando crescesse. Após a festa, na quietude da noite, a família se reuniu no jardim para um momento especial. Era tradição deles, a cada aniversário importante, plantar uma nova bem-me-quer do sertão. Esta é pela nossa família, disse Maria Clara, colocando a semente na terra. Que ela continue crescendo e espalhando amor por onde passar. Amém, disseram todos juntos. Enquanto regavam a semente recém-plantada, Sebastião fez uma reflexão. Vocês sabem que mudaram minha vida completamente? Antes de conhecer vocês, eu era só um caminhoneiro solitário. Agora me sinto parte de algo maior. E você mudou a nossa também, disse Lourdes. Me mostrou que família não precisa ser só de sangue. Vocês me deram a coisa mais preciosa que existe, acrescentou Benedita. Deram esperança quando eu já não tinha mais. Maria Clara ouviu tudo em silêncio, depois disse: eu acho que foi a bisavó que planejou tudo isso. Ela guardou essas sementes sabendo que um dia iam juntar pessoas que precisavam umas das outras. Pode ser, minha filha, concordou Benedita. Pode ser. Naquela noite, quando Maria Clara foi dormir, ela fez sua oração costumeira, agradecendo por cada pessoa que fazia parte de sua vida estendida. E obrigada, bisavó, por ter guardado as sementes certas para a gente encontrar no momento certo. Sussurrou antes de adormecer. Fim da história. Que história tocante, não é mesmo? Maria Clara nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras e que, às vezes, as sementes mais pequenas podem gerar os jardins mais bonitos. Agora conte nos comentários. Qual momento da história mais tocou seu coração? Você acredita no poder transformador do amor, assim como Maria Clara? Deixe sua opinião aqui embaixo com palavras sinceras. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que vão aquecer seu coração.